Bom dia pessoal, estamos aqui mais uma vez falar de numerologia, falar de coisa boa. Aqui Thiago Rosa, teu numerólogo. Hoje vamos falar dos números 9, 18 e 27. As pessoas nascidas nesse dia, o que elas trazem, o que significa, que positividade isso traz e que responsabilidade também. Responsabilidade é uma palavra importante aqui na energia do número 9, porque o número 9 é o mais devotado à humanidade. Todos os números, de 1 até 9, têm algo que contribuir quando a gente fala assim de uma missão maior, de um dever para com o resto da sociedade. Todos. Mas o 9 é onde isso pulsa mais forte. E claro, tem todo o mapa, tem outros números que vão delinear um pouco melhor, especificar como vai ser esse trabalho da pessoa que nasceu dia 9, dia 18 ou dia 27. Mas esses três números especificamente falam muito desse sentimento de compaixão, de misericórdia, de devoção para com a causa humanitária. Então isso é uma coisa muito importante. Você que nasceu em um desses 3 dias, prestar atenção na sua vida, como está a sua relação com o todo. Porque é uma necessidade muito grande que a pessoa do número 9 sente de auxiliar, de sentir que faz uma diferença, de sentir que ela tem uma importância perante a coisa toda lá fora, perante o mundo, perante a sociedade, perante as pessoas. É um anseio muito grande que vem de dentro de si. Por quê? Justo porque a pessoa ligada ao número 9 sente muito as coisas. São pessoas que têm uma intuição um pouco ligada ao ambiente. Pessoas que têm uma sensibilidade muito grande ao entorno. Pessoas, às vezes, que saem, vão lá fora fazer algumas coisas, por exemplo, no centro da cidade, e quando volta está com um sono muito grande, uma coisa assim, um cansaço que não tem explicação. Ou às vezes isso acontece depois de se encontrar com uma pessoa específica, ou depois de uma reunião de trabalho, uma reunião de negócios. Isso é coisa de número 9, porque somos pessoas que sentem a energia do ambiente, a energia do que está acontecendo ao redor, e isso gera uma demanda energética, uma demanda psíquica, que a pessoa precisa encontrar uma forma de aprender a lidar com isso. Por exemplo, nesse caso que a gente falou, às vezes a pessoa sente um cansaço muito grande. O que vai fazer além de repousar para recuperar a energia? Não tem outro caminho que possa seguir. A pessoa tem que dar uma pausa, recarregar e aí continuar com o seu dia a dia. Outra razão da pessoa número 9 sentir tanto as coisas ao seu redor é porque ela tem essa preocupação humanitária. É uma pessoa que quer ver todos ao seu redor bem. Por exemplo, tem pessoas número 9 que não conseguem nem assistir o noticiário, porque liga a televisão, vê aquelas coisas acontecendo no mundo, aí pensa, meu Deus, o mundo está acabando, porque toda vez é assim, né? A gente liga a TV, sempre é o fim do mundo. A pessoa pensa, meu Deus, o mundo está acabando, fome não sei aonde, guerra não sei do que, doença daquilo lá, e eu não posso fazer nada. E aí a pessoa, aquilo vai crescendo dentro dela, aquilo vai tomando uma proporção, e daqui a pouco a pessoa começa a perder um pouco a esperança, assim, no mundo, na vida, etc e tal. Então, pessoas número 9 tem que tomar um cuidado muito grande com a sua saúde emocional, com a sua saúde psíquica, para evitar sintomas de depressão, por exemplo, que surge, no caso da pessoa número 9, em decorrência desse sentimento de inutilidade perante a humanidade. Olha só que situação. Então, é interessante porque, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental fala que a pessoa deve ter uma atitude diferente perante a vida, uma outra rotina perante a vida, para superar alguns sintomas de depressão. E é justo o caso da pessoa número 9. Ela tem que viver diferente para poder se sentir útil, para poder não ficar desanimada, não ficar desesperada em relação às coisas que estão acontecendo no mundo, as coisas que estão acontecendo às vezes até na sua vida. Justo fazendo uso dessa compaixão. Então a pessoa do número 9 tem que refletir qual a diferença que eu posso fazer no mundo. Porque às vezes a pessoa pensa que só vale aquilo que impacta a humanidade. Mas vamos fazer um exercício aqui, você e eu. Vamos pensar se você faz a diferença na vida de uma pessoa. E essa uma pessoa volta para a família dela. É uma família que mudou. Você faz a diferença na vida de uma pessoa. E essa pessoa volta para a cidade dela. É uma cidade que tem uma pessoa melhor. Que essa cidade agora tem, vamos dizer assim, um pouquinho mais de esperança. Um pouquinho mais de possibilidade de dar tudo certo. Um pouquinho mais de positividade. Olha só. Então é uma onda. Porque às vezes a pessoa está muito preocupada com a humanidade. E a gente, a maioria das pessoas assim dessa nossa geração, 20 para 40 anos atuais de idade, somos pessoas que viu muito coisa de super-herói, seja em história em quadrinho, Pessoas da minha idade foi muito história em quadrinho, pessoas mais novas foi muito filme de super-herói.
E aí a pessoa fica pensando, às vezes de forma sem nem se dar por conta, que tem que fazer uma grande diferença, igual ao Super-Homem, igual ao Batman, igual ao Homem-Aranha. Mas, meus amigos, minhas amigas, o que vai resolver a humanidade, eu sempre digo isso, o que vai resolver a humanidade é a própria humanidade. Não vai ser eu sozinho, não vai ser o Sol sozinho, nem Deus sozinho vai resolver a humanidade. Ele dá para nós todos, para todas as pessoas, a oportunidade de ser melhor. Então é assim que o universo trabalha, é assim que o universo funciona. Então você aí, pessoa número 9, trabalhe para encontrar um jeito de sentir que a sua vida tem um significado maior, caso você não veja isso nele. Talvez aonde tu possa fazer essa doação toda, esse auxílio todo, seja na sua família, talvez seja na sua empresa, talvez seja no seu círculo de amizades. Por exemplo, hoje em dia, pós-pandemia, assim, eu costumo dizer, quanto vale um abraço? Às vezes a pessoa que está podendo tirar a pessoa de um abismo é um abraço. Às vezes o que está podendo salvar uma vida de uma pessoa é uma conversa franca, com um ombro amigo, que ela possa falar do que está sentindo, porque isso é um dos maiores problemas hoje que muitas pessoas encontram. Dificuldade de falar do que sente, sem ser julgado, sem ser criticado, sem ser rechaçado. Então, até essa abertura emocional, que é natural do número 9, é uma coisa que faz uma diferença muito grande na vida de muitas pessoas hoje em dia. Essas outras pessoas ter com quem depositar seus medos, seus problemas, de alguém que consiga auxiliar a superar. Porque o número 9, vocês podem perceber, ele é o final de um ciclo. Então ele traz uma força de renovação. Ele traz o fim de uma história para que uma nova história possa principiar. Ele traz o fim de uma história para que um novo capítulo possa começar. Só que para isso, às vezes, a gente tem que olhar para trás, revisar tudo o que aconteceu, do 1 até o 8 na nossa vida, do princípio até a colheita, que o número 1 é a força do princípio, e o 8 é a força da colheita. Olhar tudo isso e ver o que eu posso fazer. Então, pessoas desses 3 dias têm uma ligação, como a gente está falando, muito grande com fazer uma diferença na humanidade. Auxiliar o todo, sentir que participa desse plano maior e sentir que a própria existência tem essa finalidade. Porque são pessoas que sentem muito, se envolvem muito, se emocionam muito. Especialmente agora vamos caminhar para os dias, né? Pessoas nascidas especificamente no dia 9. Dos 3 tipos aí de pessoas, desse número, são as pessoas mais emocionais. São as pessoas que mais têm que prestar atenção com isso que a gente falou, de sintomas de depressão, sintomas de uma melancolia muito grande, sintomas assim de, às vezes até raiva. São coisas que a pessoa tem que prestar atenção, porque entre os números 27, 18 e 9, o 9 é o mais emocional. É que os nervos são mais à flor da pele, é o que as coisas atingem, às vezes, é a pessoa que às vezes as coisas atingem com maior intensidade. Então, muita atenção, muito cuidado. Tenha calma no seu dia a dia. Se dê tempo para processar o que está acontecendo ao seu redor. Não é bom uma pessoa do dia número 9 viver com pressa. Eu sei que para muitas pessoas é uma realidade que não vai mudar tão cedo, mas é um bom ideal para você buscar nos seus futuros, tá? É um bom ideal para ser buscado ao longo dos dias da sua vida. Viver uma vida mais calma, que você tenha tempo para processar o que está acontecendo, para sentir o que está acontecendo, porque às vezes o problema todo é esse. Se a pessoa não tem tempo para sentir, não tem tempo para administrar, para processar aquilo que está vivendo, às vezes uma coisa pequena, uma coisa simples se transforma numa coisa ainda pior, se transforma numa coisa ainda maior, e aquilo impacta a vida da pessoa. Como a gente falou, às vezes uma doença, às vezes uma complicação, às vezes uma preocupação, às vezes um medo muito grande, às vezes uma paralisia perante a vida. Porque está abarrotada de sentimentos, de emoções que vêm de fora e toca na pessoa de uma forma tão intensa que ela se vê presa dentro daquilo. Então, faça um esforço para entender suas emoções, administrar elas, trabalhar elas e superar o que você vê que precisa superar para poder se equilibrar. Pessoas número 9 também, por ser essas pessoas da força mais emocional, como a gente está falando, sentem muito, mas também conseguem despertar o sentimento nos outros. São os que têm mais facilidade, por exemplo, de compreender o sentimento do semelhante. Compreender o que o outro está sentindo, o que o outro está passando. Pessoas do número 9, todas as 3, são pessoas que têm uma facilidade, vamos dizer assim, de ter contato com o subconsciente do semelhante. Olha só. Então, às vezes, a gente está percebendo uma coisa na outra pessoa que a própria pessoa não sabe dela mesma. Então aí a gente fala, e a pessoa diz, não, não é assim. Não, não me lembro. Não, não foi assim. Mas para o número 9 é assim, foi assim e isso aconteceu. O 9 lembra. Porque ele não é a história completa, de 1 até o 9, ele não é o todo. Então tem às vezes uma memória de coisas muito ligada no detalhe, que nem todas as pessoas têm. E aí, é o número 9 que está doido, é o outro?
Nenhum dos dois. É a natureza de cada um. Então entenda uma forma também de lidar com isso, com essa sua capacidade de perceber o que às vezes é imperceptível para a maioria das pessoas, de sentir o que muitas vezes é insensível para a maioria das pessoas, e entender também, ok, já que eu estou sentindo isso, percebendo isso, e o outro não, como é que eu faço para chegar para o outro com essa informação? É um aprendizado que só você pode ter. Aprender a comunicar com clareza, respeitando a compreensão da pessoa, respeitando o sentimento daquela pessoa, a respeito de um problema dela, porque o número 9, a pessoa do dia 9, sente uma urgência assim, de auxiliar o semelhante. É uma coisa muito forte que passa na pessoa. Como a gente falou, porque sente a dor, porque se emociona, porque se envolve, porque aquilo vem para os nervos muito fácil e a pessoa quer fazer alguma coisa a respeito. Número 9. Então encontrar uma forma de conseguir fazer isso. Outra coisa importante também, especificamente da pessoa do dia 9, é esse movimento do 9, que é como se fosse assim, uma ascensão e um ciclo que se fecha lá em cima. Porque de outra forma, a gente pode ver esse ciclo que se fecha com um braço estendido, ou seja, a força da doação e também, no primeiro sentido que a gente falou, a força do perdão, ok? De conseguir deixar para trás o que passou, tá? Se perdoa, tá? Faz o possível aí para se compreender, para se aceitar como você é, como as coisas estão, aceitar o que fez, ou o que deixou de fazer, ou o que deveria ter feito, ou o que poderia ter feito, e ficar em paz com isso, tá? Porque é pra frente, você pode renovar a sua história, pode escrever direitinho o próximo capítulo, pode. O capítulo que ficou meio garranchado, bye bye. Vamos pra frente. Então, próximo passo, pessoas do dia 18, é o meu dia. Então vou falar algumas coisas aqui bem conhecimento de causa. Por exemplo, como a gente falou, número 9, pessoas do dia 9 são pessoas muito emotivas. Pessoas do dia 18 são pessoas mais mentais, porque tem a força do 1 e do 8. Como a gente falou, o 1 é a força do princípio, da ação, do foco, do direcionamento. E o 8 é o número da colheita. É o número da execução voltada para um objetivo claro. É uma coisa que às vezes a pessoa do dia 9 não tem. Às vezes a pessoa do dia 9 ela vai só vivendo, só fazendo, sabe? Uma onda atrás da outra, um dia após o outro, e vamos ver onde é que isso vai parar. Ela não está tão preocupada assim com, às vezes, uma conquista financeira, uma conquista material, com o seu autodesenvolvimento. Às vezes a pessoa do dia 9 é muito sacrifício, pouca recompensa. A pessoa do dia 18, eu digo para vocês, ela se sacrifica, mas ela quer uma recompensa. Porque tem aquele 8 ali, é da natureza da pessoa, tem aquele 1 ali. Tanto o número 1 quanto o número 8 exigem da pessoa um certo reconhecimento. Então ela quer ser lembrada, ela quer aparecer lá nos créditos do filme. Ela quer que digam, olha, foi fulano que fez, foi fulano que conquistou. No meu caso, foi Tiago. Quer ser lembrado, quer ser visto, quer ser percebido. Pelos seus méritos, não assim de graça. Não por carência. Que é uma armadilha também do número 9, a armadilha da carência. Porque como uma pessoa que tem uma força de doação muito grande, é muito difícil quando não recebe de volta. Mas tem que atravessar. Porque o 9, ao contrário do 6 você vê que ele se fecha de volta em si mesmo. O número 9 não. Ele começa e termina em aberto. Ou seja, nem sempre vai ter um reconhecimento, nem sempre vai ter um retorno, nem sempre vai ter uma recompensa, nem sempre vai voltar aquilo que ela colocou. Então entenda que nem sempre vai ter isso. E aí voltando ao assunto da carência, tomar cuidado aí, meus amigos, minhas amigas, para não deixar que aquele sentimento tome de conta, predomine nos seus sentimentos, sentindo falta, sentindo ânsia, sentindo que é mais importante aquilo lá que pode receber do que isso que tem, do que isso que está vivendo. Ou até do que isso que você fez, sabe? Porque às vezes a pessoa faz de bom coração, tranquilo, mas depois quando não tem um retorno ela começa a achar estranho. E aí começa aqueles sintomas de carência, de querer exigir atenção, querer exigir que as pessoas façam, querer exigir que as pessoas doem ou se doem para ela. E não é por aí, tá? Não é por aí que vai dar certo. O que vai dar certo é seguir em frente, é continuar conquistando, continuar fazendo. Pessoas do dia 18, por ter essa força motriz muito intensa, que é diferente das pessoas do dia 9 e do dia 27, pessoas 18, por ter essa força motriz muito intensa do 1 e do 8, são pessoas voltadas para ter uma conquista, para conseguir fazer uma diferença no mundo, que vai ser sim através do seu dinheiro, tá? Fique tranquilo, você do dia 18. Pessoas do dia 9 e 27 são mais desapegados desse aspecto material, desse aspecto financeiro. Pessoas do dia 18, não. Pessoas do dia 18 quer ter uma roupa um pouco melhor, quer ter uma aparência que se destaque um pouco, quer ter, é quase
instinto, assim, a pessoa entra na loja, escolhe a peça de roupa mais cara, escolhe a loja mais cara para ir. Né? Não se contenta assim com, às vezes, o que é mais acessível, porque é da natureza da pessoa. Então, fique rico, tá? Você do dia 18, fique rico, é mais fácil do que ficar se debatendo aí para viver uma vida que não cabe no como você vê a vida, tá? Lute para viver uma vida que cabe na forma como você quer viver, é mais fácil, mais fácil. Outra coisa importante, pessoas do dia 18 tem que tomar cuidado especial, muito, muito especial com a sua mente, tá? Com a sua saúde mental. Olha, a buzina confirmando. Porque o 18, por ter uma intensidade nesse aspecto, porque o número 1 e o 8 são números muito ligados ao aspecto mental. E o 9 não. O 9 é mais intuitivo, mais emocional, ele é outra história. Então, às vezes a pessoa vive um conflito interno, porque sente muito intensamente e pensa muito intensamente também. Aí fica aquela coisa. Os pensamentos não ajudam, o sentimento não ajuda, fica um lutando com o outro. Pare com isso. Pacifique aí dentro através da tranquilidade. Através de saber que vai dar tudo certo. Não é acreditar, não é pensar, é saber. Por quê? Porque está nas suas mãos. Pessoas do dia 18 têm um poder de realização muito grande. Por quê? Porque ela consegue articular sua força interna, consegue articular recursos externos maiores do que ela, e ainda são pessoas sortudas, tá? Vocês aí dia 18 são pessoas sortudas, que às vezes conseguem coisas que nem estavam assim tão dedicado a conquistar, e aquilo chegou de alguma forma. Como assim, né? Aconteceu. Acontece com muitas pessoas isso. A pessoa nem está tão dedicada, tão esforçada, mas conquista alguma coisa, recebe. Aquilo chega na vida da pessoa e, que legal. Então existe ainda uma sorte em meio a tudo isso. Olha só que interessante. A energia do dia 18. Então cuidado com os seus pensamentos, cuidado com a força mental, para onde ela está direcionando vocês e para onde vocês estão direcionando ela, porque uma coisa leva a outra. O seu pensamento, pessoa do dia 18, é um pensamento que conduz você, que conduz a sua vida, pela intensidade desse número no seu mapa, esse número 18. E ao mesmo tempo você pode conduzir seus pensamentos, você sabe disso, você sabe também o princípio do mentalismo, que o todo é mente, o universo é mental, então o que a gente alimenta aqui dentro tem um reflexo, se apresenta, a gente vê, aquilo se manifesta. Então tome um cuidado, tome uma atenção também para não ter muitos pensamentos de preocupação. E a gente falou, né, do número 18, uma ligação especial com o financeiro. Então tomar cuidado para que isso não seja a única coisa da sua cabeça, a única coisa da sua vida. Tome cuidado. Sim, é importante, mas não é a única coisa. Não é a única preocupação. E tipo, se por algum motivo o dinheiro da sua carteira acabou, tem mais dinheiro no mundo lá fora, tá? Não se preocupe não. Vá buscar, vá conquistar, vá fazer por onde ter mais dinheiro. Se você quer mais, busque, conquiste. É mais fácil. Mais fácil do que ficar sem, tá bom? E pessoas do dia 27 são pessoas já mais ligadas ao plano espiritual dessa história toda. O 9 é mais emocional, o 18 é mais mental, racional, e o 27 é mais espiritual. Aí você vê que do 18 para o 27 tem uma mudança muito drástica de natureza. Porque 18 tem o 1 e o 8. E 27, o 2 e o 7. O 1 é oposto ao 7. Perdão, o 1 é oposto ao 2 e o 8 é oposto ao 7. 18, 27. O 1 é o princípio masculino, o 2 é o princípio feminino. O 8, a preocupação é material. O 7, a preocupação é filosófica, mental, é espiritual. Ou seja, são mundos muito diferentes, mas com o mesmo objetivo, que é a soma 1 mais 8 igual a 2 mais 7, que é 9. Ou seja, o objetivo é auxiliar a humanidade. Só que como vai auxiliar a humanidade, aí é que está a diferença. Tá? Você do dia 27 vai auxiliar a humanidade pela força do seu conhecimento espiritual, tá? Pela força da sua empatia, porque o fato de vir o número 2 primeiro, né? Todas as pessoas, desde o dia 20 até o dia 29, são pessoas que a força do sentimento vem primeiro, é o 2, é o sentimento, é o princípio materno, é o princípio feminino, é o princípio receptivo, a força do sentir o outro primeiro, o outro é a prioridade. Aí a pessoa percebe ainda mais. Só que o 27 ele tem uma vantagem perante o 9, que aquilo não é tão intenso. O problema da pessoa do dia 9 é que ela é muito intensa. O filtro ali às vezes está meio gasto assim, e a pessoa não administra direito o que passa dentro de si. O 27 não, ele sente, aí o 7 pensa, porque o 2 sente e o 7 pensa. Então a pessoa sente alguma coisa, às vezes, com intensidade, mas consegue pensar naquilo. Rapaz, o que está acontecendo aqui? O que é isso que eu estou vendo? Né?
Aquela pessoa que entra no ambiente e percebe, rapaz, tem alguma coisa acontecendo aqui, o que é? O 9 não. O 9 entra no ambiente e pensa, meu Deus, eu estou acontecendo. Ela acha que é ela. Falta esse discernimento, assim, essa clareza de perceber o que é o eu, o que é o mundo, o que é o outro. Pro 27 não, pro 27 isso é mais claro. Então, entender uma forma de usar isso para auxiliar as pessoas ao seu redor. Como com a força aí da sua intuição, da sua percepção, das coisas, vamos dizer assim, do sexto, sétimo sentidos, você pode auxiliar as pessoas ao seu redor. Como você pode auxiliar as pessoas ao seu redor com a força do seu conhecimento? Eu vou lhe dizer, estude, por favor, estude muito as coisas do esoterismo, as coisas da espiritualidade, as coisas dessa força infinita, maravilhosa do universo, que a gente pode chamar de Deus, pode chamar de Oxalá, pode chamar de Krishna, pode chamar de muitos nomes, mas é a mesma força, o mesmo princípio universal que fundamenta tudo. Compreenda ele, medite nele, sinta ele e veja como esse saber de como ele funciona em nós pode beneficiar a sua vida e a vida dos outros. Tá certo? Outra coisa da pessoa do dia 27 é que pelo fato dela sentir primeiro, ao invés de pensar, ao invés de simplesmente se mergulhar na emoção, igual a gente falou, pelo fato dela sentir primeiro e processar, isso dá a ela uma capacidade de também administrar as coisas com maior clareza. Administrar as coisas dando um direcionamento de sensibilidade, como a gente está falando, mas também de limpeza, às vezes. Fazer um movimento de mostrar para a pessoa como ela pode atravessar aquilo. Porque existe aqui uma força didática muito grande, né? De ensinar, de transmitir conhecimento, de levar o saber para que o outro também possa despertar e encontrar o seu caminho. Conduzir a pessoa para fora do labirinto, vamos dizer assim. Conduzir a pessoa para fora da situação. É uma preocupação muito grande da pessoa do dia 27. E são pessoas que, por essa natureza de sentir um pouco mais o outro e conseguir ter uma clareza disso, às vezes pode ser pessoas um pouco mais tímidas, um pouco mais introvertidas, um pouco mais, às vezes, antissociais, às vezes, não é sempre antissociais, mas de vez em quando. Então pode ser seu filho aí que seja uma pessoa meio assim e você, tá, é por isso. Não quer dizer que os únicos antissociais são os do dia 27, mas é uma pista aí para você saber como lidar. É uma pessoa que tem muita sensibilidade, é uma pessoa que sente a energia dos outros, percebe, entende. Às vezes são pessoas que não querem sair com fulano e com beltrano, porque são pessoas que têm uma energia baixa, pessoas que têm uma energia ruim, que ela não se sente bem. E como ela sente tudo aquilo, fica difícil de conviver. Fica difícil de passar o dia a dia assim. Então a pessoa do dia 27, uma coisa que é necessário é movimento. Não é uma pessoa que deva viver estagnada, que deva viver uma rotina repetitiva, que é tudo igual, todo dia. Por quê? Por causa da intensidade do mundo interno. Pessoas do dia 27 podem estar sentadas no sofá, tranquilamente, olhando para a parede. Lá dentro pode ter uma tempestade acontecendo. Pode ter uma tempestade acontecendo. Ou seja, se é você, se é alguém que você conhece, por exemplo, um filho, sua filha, adolescente, está em casa, vamos se mexer, vamos arranjar alguma coisa para fazer lá nesse mundão de meu Deus lá fora, lá, ter contato com o sol, ter contato com o céu, ter contato com outros seres humanos, que é uma raça alienígena bem interessante, o ser humano, é uma raça alienígena que tem muito para a gente aprender. Então vamos lá, vamos se mexer, vamos estudar, vamos aprender coisas diferentes, né? Quando a gente fala assim que não dá para a vida ser a mesma coisa todo dia, não precisa também ser só aventuras assim, dignas de virar um filme, mas pode ser também coisas simples como uma leitura, pode ser coisas simples também como um novo hábito, como um alimento diferente, como ir num lugar diferente, conversar com uma pessoa diferente aí, seu vizinho, entendeu? Mas alguma coisa que traga um senso de novidade, para não ficar aquele mundo interno, aquela tempestade interna que às vezes se apresenta, muito intensa, muito dolorosa, muito difícil da própria pessoa administrar e virar um sofrimento a vida dela. E tem um detalhe aí, pessoas do dia 27, 18 e 9, mas vamos destacar aqui dentro do 27, que aquele mundo interno dela se reflete com muita facilidade. Não são pessoas que conseguem dissimular, conseguem fingir, conseguem mentir, enganar os outros, dizer que está tudo bem, não consegue. Transparece muito claramente a realidade interna da pessoa. Aí como uma pessoa do dia 27 é que pode ter aqueles turbilhões internos mais fortes, porque são as pessoas que têm maior sensibilidade espiritual das 3 tipos de pessoas que a gente está falando aqui hoje, é a que mais tem que tomar cuidado com isso, para que o seu mundo interno esteja organizado.
Porque ela é a que mais sente, ela é a que mais necessita ter cuidado, ter atenção para isso funcionar de uma forma saudável. Então são pessoas que têm uma ligação também muito forte com religiões, com a religiosidade. Isso não significa, tá, você pessoa do dia 27 que se frustrou em todas as religiões que você foi, não significa que você deva esquecer tudo que você viveu, suas frustrações. Ah, o numerólogo falou lá no vídeo do YouTube, aquele rapaz que nunca me viu pessoalmente falou, então eu vou para a igreja de novo. Ou qualquer denominação que seja. Não. Significa alguma coisa de tudo que você viu de bom, traga para sua vida, por favor. Deus, minha amiga, meu amigo, não está esperando você ir lá em tal lugar determinado fazer tal coisa. Ele está esperando você despertar para Ele, acordar para Ele, pensar nele, querer ter Ele na sua vida. É só isso. Então é mais nesse sentido, sabe? Pode ter os seus rituais que você faça, que você sinta uma ligação maior. Pode ter as suas orações. Pode ter a sua forma de viver essa espiritualidade ativa. Mas o importante é isso. Pessoas do dia 27 é muito, muito, muito importante que viva a espiritualidade de forma ativa. Tá? Se for de forma mais religiosa, vamos dizer tradicional, vamos dizer assim, beleza. Se for de uma forma mais alternativa, mais contemporânea, tudo bem, beleza. Tem pessoas que vivem a espiritualidade pelo contato com a natureza. Tem pessoas que vivem a espiritualidade pelo seu trabalho. Tem pessoas que vivem a espiritualidade tendo seus rituais, tendo sua ritualística do dia a dia, suas orações, suas preces, beleza. O importante é que seja numa ligação com o superior. Todos os números precisam disso? 9, 18, 27? Sim, mas o que mais necessita verdadeiramente é o 27. Porque ele é o mais aberto assim, para essa percepção mística, essa percepção espiritual do universo. Então é onde tem essa maior demanda. Então lembrando aqui, recapitulando, número 9 é mais emocional, mais emotivo, às vezes temperamental, às vezes aquela pessoa que muda de humor muito rápido e que precisa aprender a lidar com suas emoções e entender o que é o eu e o que é o mundo. Porque o mundo toca muito nele. Pessoas do dia 18 são as pessoas mais mentais, racionais. Tem um plano, tem um objetivo, tem ali suas emoções à flor da pele, tem coisas às vezes um pouco intensas, mas ela tem mais facilidade de manter o autocontrole, porque ela tem um objetivo pessoal, material, concreto e financeiro às vezes. Pessoas do dia 27 são as pessoas mais espirituais dessas três. Tem mais sensibilidade, tem mais percepção, tem mais facilidade de entender essas coisas místicas, essas coisas muitas vezes que não tem explicação, essas coisas que a verdade está lá fora. Só que um dia a gente descobre que lá fora é lá dentro. Então a verdade espiritual está dentro do nosso coração, está dentro da gente para a gente mergulhar e se encontrar com ela. Tá certo? Espero que esse vídeo te ajude. Tenha um bom dia, se cuida. Caso de dúvidas, só falar.